Aleluia, glória a Deus. Iniciando o programa agora, Assuntos do Reino pelo Facebook. Não sei. Então fica ouvindo o louvor aí até terminar o louvor. Fidelidade, por Daniela Cristina. Glória a Deus, boa noite do Ciné, aí diretamente de São Paulo. Deus seja contigo, minha querida. Deus abençoe toda a família aí, tia Jade e todo o pessoal aí, amém? Começando aqui o programa Assuntos do Reino pelo Facebook. Já estávamos aqui pela rádio Canabrava FM desde as 8 horas. Já chegou aqui o nosso amado irmão e presbítero Jefferson, ele que estará trazendo o tema ser cristão, né? O que é ser cristão? Como é um cristão diante da Bíblia, diante das Escrituras? Ele estará nos trazendo isso aí, à luz das Escrituras. Ele que já veio aqui, já estava com saudade, viu, meu irmão? Estava desligado aqui o microfone da rádio. É isso aí, começando o programa aqui pelo Facebook, né? Ele, como eu vinha falando, ele já esteve aqui, já faz um tempinho, já faz um tempo que a gente tenta, né, irmão Jefferson? Verdade. Retornar aqui, graças a Deus hoje deu, ele está aqui, ele estará trazendo, como eu já falei, o tema ser cristão, né? Então, boa noite, irmão Jefferson, presbítero Jefferson, a paz do Senhor, meu amado, muito obrigado por você estar mais uma vez aqui presente. Eu sei que diante da sua vida, a correria, tanto familiar como trabalho, e é um grande esforço estar aqui presente. Louvo pela tua vida, que mesmo você tendo toda essa dificuldade, como você bem falou, mas para a palavra de Deus não tem dificuldade. Então, louvo pela tua vida. E gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal e já iniciasse. Aproveite e pode iniciar. Boa noite a todos os ouvintes, aos irmãos, a comunidade que está acompanhando mais uma edição desse programa. É um programa que tem uma importância muito grande no reino de Deus, tem um respeito e principalmente por divulgar a palavra de Deus, por se aprofundar em temas específicos. Então eu deixo a paz de Cristo Jesus a todos. Mas antes de adentrar, eu peço até a compreensão. Eu peguei uma gripe muito forte desde segunda-feira. Ainda os sintomas ainda estão bem fortes. Eu creio que tem uma certa dificuldade, mas no nome de Jesus, o Senhor vai suprir qualquer limitação, qualquer dificuldade. Sim.
Então eu fico muito honrado por ter sido convidado a tratar desse tema. E na verdade, os dois irmãos eu já conheço de longas datas, eles estão inseridos nos projetos de missões aqui na Igreja do Senhor. Amém. E eles têm feito um excelente trabalho através desse programa. Amém, meu irmão. Boa noite, irmão Flávio de Jesus. A paz do Senhor, meu amado. Um prazer ter você aqui no programa, amém? Irmão Jefferson, fica à vontade, meu querido. Pode iniciar aí, tá? Falar sobre o tema ser cristão. Vamos aprender mais sobre o que é ser cristão, como o cristão se comporta, né? À luz da Escritura. Fique à vontade, amado. Então, ser cristão, nós, acima de tudo, nós nos identificamos como cristãos. Uhum. E ser cristão não está relacionado à religião. Verdade. Eu não gosto nem do termo religioso. Eu prefiro usar o termo mais de questão de espiritual, de espiritualidade. Perfeito. Porque a questão... O termo religião, ele foi um termo muito sucateado durante toda a história, ligado a injustiças, a guerras, a uma série de opressões humanas. Então, as pessoas têm até uma certa aversão à questão do termo religião, religioso. Mas, acima de tudo, ser cristão é ser discípulo e seguidor de Jesus. E a gente, em tudo, a gente deve buscar a fonte nas Escrituras. Então, a primeira vez que esse termo ele foi citado, no contexto em que ele primeiro apareceu, está lá escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 26, que eu gostaria até de ler. É o momento exato onde nós encontramos o termo aqui. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então, aqueles homens e mulheres convertidos ao Evangelho pregado pelos apóstolos, que estavam ali reunidos naquela localidade chamada Antioquia. Eu fui pesquisar, hoje ela é um território da Turquia. A Turquia também foi um berço do cristianismo. Em muitos locais lá aconteceram os fatos históricos do cristianismo. E é de se falar que esse termo ele foi chamado por pessoas não crentes, não cristãos, de uma forma desrespeitosa. A história é bem clara, todas as fontes históricas deixam claro isso, que foi a princípio um termo pejorativo. Eles usavam cristão como pequenos cristos, como uma forma de zombaria. Se atribui aos próprios romanos ali, eles observavam o andar, o comportamento daquelas pessoas que se reuniam em nome de Cristo, que louvavam, glorificavam e seguiam os ensinamentos de Jesus. E eles, até então, ali, quando o termo foi criado, não foi por acaso, foi uma forma de desrespeitosa, pejorativa, de desonra, de zombaria. Mas é um termo extremamente apropriado, se a gente olhar. Cristo, cristãos, até a formação da palavra tem tudo a ver com o líder, o mestre, o Messias, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, o cristão, ele está intimamente e essencialmente ligado à pessoa do seu Salvador, do seu líder, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Verdade. Então, o cristão ele deve amar a Jesus, ele deve aceitar as escrituras sagradas como verdade absoluta, máxima, inerrante para a vida dele, e deve aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Verdade. E não deve ser algo... É necessário. É necessário.
Então, um verdadeiro cristão, ele tem a pessoa de Jesus no seu coração e deve andar, seguir os passos de Jesus. Porque tem muitas pessoas que ouvem as palavras de Jesus. Eles ouvem as palavras, os ensinos, acham lindas, maravilhosas, românticas, atraentes, mas elas não seguem os passos de Jesus. Elas não buscam se afastar do pecado, elas não buscam se afastar das obras pecaminosas, do mal, Dos desejos carnais. dos desejos carnais. E aí a gente tem que destacar essa grande diferenciação. Então, na verdade, para a gente conhecer um pouco mais, em todo o Novo Testamento é citado somente 3 vezes a palavra cristão. Somente 3 vezes. Essa que foi já lida aqui. Tem mais outra que está lá em Atos dos Apóstolos, 26, 28, que quando Paulo, diante do rei Agripa, ali no tribunal, ele persuade, ele prega ali para aquele rei, e o rei, ele tem a Bíblia registra a fala dele e diz: Paulo, por um pouco tu me fizeste tu me persuades a crer e a ser um cristão, a me tornar um cristão. Por pouco você me faria me tornar um cristão. É o contexto, o segundo contexto que aparece a palavra cristão. E o terceiro está em Pedro 4,16, que diz que o contexto diz que nós padecemos como cristão, nós podemos padecer como cristão, mas isso não nos deve envergonhar. Antes, nós devemos glorificar a Deus por essa condição. Verdade. Então, é isso que deve ser dito também, que quando nós seguimos a Jesus, nós estamos sujeitos também a padecimentos, estamos sujeitos a tribulações, a perseguições, assim como Cristo também enfrentou todas essas coisas. Se você é um imitador, se você é um discípulo, é lógico e razoável que você entenda que você vai passar por coisas semelhantes a Cristo também. Falar a verdade, né? É uma visão distorcida hoje, que o cristão tem que ter aquela vida bem próxima, rica, cheia de riqueza, que não pode passar dificuldade, que não pode passar luta. É um evangelho distorcido, né? Verdade. Perfeito. E é necessário falar isso daí. Que, o termo hoje pode trazer muita confusão às pessoas. Por quê? Até numa pesquisa de censo, a maioria dos brasileiros se declara cristãos. Mais de 80%, outro dia o censo dizia que mais de 85% chegar a 90%. Quase não, já chegou a 90%. Aí você olha a contradição da realidade. Como é que essas pessoas dizem ser cristãs e na realidade o país mostra um país altamente violento, cerca de 50 mil homicídios por ano. E eu quero destacar aqui que a violência no Brasil, essas cerca de 50 mil mortes, ela é equivalente a uma população de quase 2 bilhões de habitantes. Porque a Índia, que tem 1 bilhão e 600 mil ou 600 milhões de habitantes, tem cerca de 41 mil homicídios. Para você chegar aos 50 mil homicídios, você teria que ter, em média, uma população proporcional de 2 bilhões de habitantes. Então, vejam que contradição e paradoxo chegamos. Com certeza. De indiscriminadamente as pessoas declararem ser cristãs, se identificarem como cristãs e, de fato, não são. Estão distantes de ter uma essência cristã. E pior que a palavra... Desculpa. Pode continuar, desculpa. Porque a realidade nos mostra que o caráter, o perfil, o comportamento dessas pessoas não está sendo compatível
com o que se esperam delas, de um verdadeiro cristão. E aí não teríamos, se de fato o país tivesse essa quantidade de cristãos, à luz das Escrituras, não seria um país com uma... Violento, né? altamente violento. A questão da desonestidade muito forte, muito alta. A questão da idolatria, da prostituição, do adultério, dos vícios, dos milhões de pessoas que estão debaixo de cativeiros, de vícios, de droga, de álcool, de todas essas escravidões que nós vemos aí. Isso daí jamais pode fazer parte de um viver cristão. Sem falar na questão de enfermidades, tipo depressão e outras, né? Perfeito, a palavra de Deus vai falar o quê? Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se essa quantidade verdadeiramente fosse cristão, o país não era para estar sofrendo tudo isso, passando por toda essa turbulência de criminalidade, de doenças, enfermidades, pelo contrário, era para ser próspero. Verdade. Então, é aí onde entra a questão, né, presbítero Jefferson? A pessoa dizer que é cristão não significa que ela é. Verdade. Isso mesmo. Então, a gente já vai, por essas descrições, nós vamos já entendendo o que de fato é ser um discípulo de Cristo. Então, o discípulo é um imitador, é alguém que tem o seu exemplo em Cristo Jesus. Cristo Jesus, a Bíblia descreve como era o caráter dele, a fala dele, o comportamento dele, os sentimentos dele. A Bíblia deixa claro o sentimento de misericórdia, o sentimento de amor, o sentimento de compaixão que Jesus tinha, o sentimento de solidariedade, de ajudar o próximo. Então, tudo isso, o comportamento do verdadeiro cristão tem que espelhar. Tem que, embora as obras nossas não possam trazer salvação à nossa vida, mas elas devem glorificar o nome de Cristo. Só deixando um parênteses, né, irmão Jefferson, que isso que o irmão falou é perfeitamente claro e verídico, mas isso não significa, porque eu falo isso porque às vezes as pessoas confundem, isso não significa que o cristão tem que aceitar as práticas que Deus condena. Verdade. Devemos respeitar, mas não aceitar. Porque às vezes quando a gente não concorda, as pessoas acham que cristão é esse que não ama o próximo. Não tem nada a ver. Uma coisa é amar e outra coisa é aceitar. Os princípios de Deus são inegociáveis. Né? Verdade. E aí onde já mostra também como que tipo de princípios e crenças o cristão tem como aceitável em sua vida, né? Então, aquilo que ele reprime ou que ele aceita já mostra se ele realmente é um cristão. Perfeito. Porque ele não pode ser conivente e nem a favor e tolerante com práticas que o próprio Deus condenou. Exato. Ele Condena, pode até respeitar, ele pode até ter um respeito, amar as pessoas, mas ele ser a favor de forma nenhuma. Exatamente. Porque amar a pessoa, mas não a prática, né? Com certeza. Porque a própria palavra de Deus deixa claro o que é abominável aos olhos de Deus e o que não é, o que é aceitável aos olhos de Deus, quais são os frutos, quais são as práticas que Deus busca que nós vivenciemos e quais não são. Sim. Então isso tem que ficar bastante claro. Então um cristão segue a Jesus, tenta tornar-se mais parecido com Jesus, obedecendo aos seus mandamentos e tentando agir como ele agiu na terra. E a gente deve considerar que é um desafio. E nesse desafio, aí onde está a diferença do cristão. Nós precisamos
buscar a ação do Espírito Santo que habita em nós. Nós cremos que quando somos verdadeiramente convertidos ao Senhor, nós somos morada, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele passa a nos ajudar nessa tarefa de sermos praticantes da palavra de Deus. Nos conduz, né? Nos conduz, nos dá direção, nos dá sabedoria. Então, isso que vai também mostrar a questão do cristão, como ele se relaciona com o Espírito Santo. Porque tem algumas alas aí que se diz ser cristãs que nem sequer acreditam no Espírito Santo. Nem sequer. E nós vamos ver que desde a formação da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, o tempo todo a Escritura, o livro de Atos, vai mostrar que toda ação missionária, evangelística, todo o planejamento, todas as coisas que eram feitas por meio dos apóstolos, dos evangelistas, eram feitas por comando, por direção do Espírito Santo. Verdade. E assim deve ser a nossa vida. Então, o verdadeiro cristão, ele, para tomar, diante de situações dramáticas que ele enfrenta, diante de problemas, ele deve buscar uma direção de Deus antes. Verdade. Ele não deve agir Por conta própria, né? por conta própria, Por impulso, impulso, ou consultar a videntes, ou consultar a entendidos, ou a gurus, ou a pessoas humanas, mas a consulta primária dele é o Senhor. Glória a Deus. É buscar, se derramar em oração, em busca ao Senhor, e o próprio Senhor vai dar uma luz, vai dar um caminho, vai dar uma direção, vai dar um planejamento, e ele vai tomar aquela ação, ele vai tomar aquela atitude, aquela reação de acordo com o que o Senhor determinou. Então, se tem cristãos que ignoram isso daí, que não buscam o Senhor em oração, que não param para colocar aquela situação ali diante do Senhor, elas estão ali distante do padrão bíblico, porque desde a própria formação da igreja cristã começou a partir da operação e da ação do Espírito Santo na vida daqueles homens, que foram cheios da presença do Deus vivo, da presença do Espírito Santo. E a partir daí, grandes coisas aconteceram de acordo com a vontade do próprio Deus. Verdade. Então é isso que vai clarificando para as nossas mentes como um cristão ele vai se comportando, ele vai vivenciando. Então, cristãos que tomam decisões precipitadas, à flor da pele, emotivas, sem buscar uma orientação na palavra de Deus, sem buscar uma orientação pelo Espírito Santo, elas estão ali distante do que é realmente a essência de um verdadeiro cristão. Verdade. Assim eu entendo os varões. Amém. Amém? Amém. Aqui, ó, outra coisa que nós vamos destacar, eu tenho aqui a Taná, que é o livro sagrado do judaísmo. Vejam que aquele do meu menino, de Simon, ele está estudando hebraico. Tá? É esse que ele está estudando, né? Ele está estudando hebraico, está buscando se aprofundar. E vejam que aqui é escrito no hebraico e no português. O livro sagrado dos judeus, do judaísmo, é só o Antigo Testamento. Tanto é que eu estou até lendo as Escrituras, quando se trata do Antigo Testamento, a partir da Taná, porque é a tradução Fiel, né? fiel, lato sensu, como o Simon falou. É uma tradução direta, ao pé da letra, de acordo com o hebraico. Os originais. Dos originais. Mas a gente vê que é a mesma escritura, não vai ter diferença, né? É que Mas você muda assim, algumas questões de palavras, mas que tem o mesmo verdade, sentido. Não é Mas- que muda, muita gente, tanta tradução, tanto tempo, mas não é que mudou
o jeito que foi informado lá no início, mas é só a tradução. Verdade. A palavra que é, um exemplo, uma palavra que é dita lá, em nosso idioma vai ser outra, mas tem o mesmo sentido. Verdade. Mesmo significado. Então, o Antigo Testamento, ele anunciou a vinda de Jesus, do Messias, né? Ele deixou nos livros sagrados como, em que contexto, em que situação, como seria o perfil, a vida do Messias, como profetizou acerca de como seria a vida de Jesus. O judaísmo parou aqui no Antigo Testamento, mas nós cristãos, nós cremos na Bíblia completa, composta por 66 livros, o Antigo e o Novo Testamento. Então, o cristão, ele crê aqui no que está escrito aqui no Taná, no Antigo Testamento, mas crê piedosamente no Novo Testamento, que é onde se está registrado a vida e os ensinamentos de Cristo e a formação da igreja. A formação da igreja e todos os princípios, as crenças, as bases, os fundamentos da fé cristã, né? Então, no Novo Testamento. Até porque sem o Velho não teria nenhum princípio, não teria nada que justificasse a vida de Jesus. Porque o Velho é o que realmente retrata o que acontece, fala do pecador, fala das leis, da vontade de Deus e da injustiça e da ira e da misericórdia de Deus que foi através do seu Filho. Então, sem o Velho Testamento, a gente nunca iria compreender por que Jesus veio para salvar a humanidade. E ele diz que veio cumprir as Escrituras, né? Não veio abrogar, não veio... E ele cumpriu, porque é isso que as pessoas têm tipo assim, alguns separam, né, um do outro. Mas, falar a verdade, tanto no Velho e Novo, eles se completam. Verdade. O Velho, ele vem anunciando Cristo. E no Novo, eles se cumpre, mas ele se dá a conhecer. Exato. Ele se revela. No Velho é anunciando, no Novo ele se revelando. Verdade, então um completa o outro, não tem distinção. Sem um não existe outro. É tão interessante que quando a gente olha, a maioria das pregações que estão registradas no Novo Testamento, os pregadores, os apóstolos, sobretudo, eles começam citando versículos do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Eles começam a pregação lá, para ir amarrando. E o próprio Novo, né, irmão? Tem versículo que o próprio Cristo, Paulo, cita o Velho. O tempo todo. O tempo todo. Jesus também, nos então, seus o cristão, ele tem que viver conforme o Velho e Novo. A figuras, a personagens do Antigo Testamento. Abraão, mulher de Ló, Moisés, e outros heróis da fé. O Hebreu mesmo é um compilado, né, do Velho, assim. Verdade. Né, trazendo para nós o princípio. Porque também tem muitos cristãos que têm uma tendência de desprezar o Antigo Testamento. Sim. De ficar muito focado, às vezes, nos 4 evangelhos, ou até no Novo Testamento em si, e desprezar. E jamais um cristão... Tem que ter um equilíbrio, né? Verdade. Tem que ter essa... Então, algo interessante, um grande evangelista, olha o que ele disse. Ele disse assim: e a igreja não faz de você um cristão, mais do que ir a uma oficina não faz de você um carro. Então, o fato de uma pessoa ser frequente numa igreja não faz dela um cristão. Assim como alguém que sempre está entrando numa oficina mecânica não vai se transformar num carro jamais. Muito bem, porque tem pessoas que apenas visitam o templo, a igreja, mas não tem nenhuma identificação de vida. Não buscam uma comunhão com Deus diariamente, né? Elas muitas vezes fazem isso como um ato religioso, como uma expressão de fé, às vezes como um peso de consciência, talvez buscando uma identificação melhor na sociedade com o cristianismo, que é bem aceitado, uma reputação religiosa, cristã,
mas não faz. A pessoa fazer atividades de uma igreja também não faz, porque o cristão está ligado muito à questão do caráter, da essência dele, das atitudes dele, das ações dele, da forma como ele age e reage, embora a gente, todos nós saibamos que somos sujeitos a falhas, somos cheios de defeitos, somos cheios de pecados, mas o verdadeiro cristão, ele busca um desenvolvimento de moral, um desenvolvimento de santificação diário, é um processo diário. É como uma árvore que cresce a partir de uma semente, ela vai se desenvolvendo, ela vai amadurecendo e no tempo ela vai ter que dar frutos. Exatamente. A fruteira vai dar frutos continuamente. Então, um cristão busca a orientação do Espírito Santo para tomar decisões e agir com sabedoria. Já foi esclarecido isso daqui. E o próprio Cristo, ele traz esse padrão, ele mostra para cada um de nós que nós podemos conhecer o cristão pelos frutos. Eu gostaria de ler esse texto sagrado em Mateus capítulo 7. Sermão do Monte. Eu estou aqui acompanhando também o tempo. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Qual é o versículo? Versículo 15 ao versículo 20. Certo. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente, lá dentro do coração da essência, são como lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, aí Cristo novamente nos alerta: pelos frutos os conhecereis. Então, é pelos frutos de cada cristão é que passamos a conhecer se realmente ele tem as marcas de Cristo, se ele tem a essência de Cristo ou não. Os frutos que saem da vida diária dele, mas não por uma situação isolada, uma situação que aconteceu com muita raridade. Não, mas eu estou falando... Algo constante. Algo constante, algo que é rotineiro, algo que já faz parte da rotina dele, do caráter dele. E interessante, né? Eu tive que sair ali rapidinho, mas eu estava no app aqui, acompanhando aqui no app. Uhum. E o que o irmão falou em relação a estar na igreja, sempre na igreja, não é ser cristão. Isso é interessante porque, ó como é, acho interessante, irmão Cristiano, porque estar na igreja, como o irmão falou, sempre aí, não é ser cristão. Mas também não estar nela, também, que tem gente, não precisa ir para a igreja. Eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Cristo, basta eu seguir Cristo em casa, mas está errado. Verdade. Porque a Bíblia nos ensina a ter comunhão. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, fala sobre isso. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Exatamente. Porque aí desigrejar também hoje em Hebreus o quê? Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar. Porque o verdadeiro cristão, ele ama a igreja de Cristo. Ele ama daquilo que Cristo morreu. Cristo morreu pela sua igreja, pelo seu povo. O próprio Cristo, se a gente for ver, ele andava nos templos. Ele ia lá. Na sinagoga, né? E tinha um templo também, que ele foi até o templo. Ele ia estudar lá quando ele era criança, ele ia estudar. Depois que não começou a ensinar lá, né? Então, assim, ele deu exemplo de a gente estar. E desde a formação da igreja do Senhor,
eles viviam o tempo todo em comunhão, em unidade. E a marca da igreja cristã, que se conheceu desde então, era justamente o ajuntamento. Era o reunir-se, era o juntamento daquelas pessoas que eram convertidas a Cristo. Elas andavam juntas, elas compartilhavam as coisas juntas, elas buscavam se parecer, elas buscavam orar juntas, elas buscavam se alimentar do ensino dos apóstolos junto, do partir do pão. Então havia intimidade entre eles, havia aconchego entre eles. Então, se tem cristãos que assim não vivem, eles estão fora do contexto bíblico. Do contexto bíblico. E interessante que isso não é como a gente fala, porque antigamente tinha uns profetas lá que não se enganam, porque no Velho Testamento também eles se ajuntavam. Verdade. Tinha época que eles todos iam lá. Ali tinha um exemplo, em Jerusalém tinha o templo lá que Davi construiu e tudo. Todos iam ali. Louvar, fazer suas ofertas. O que dizer de Ana, que sempre subia? Verdade. Tem um tempo certo. Então nós fazemos já agora um ataque à questão dos desigrejados, que crescem, é um movimento que cresce assustadoramente a cada dia, que são de cristãos que eles estão inclusive trabalhando contra o Senhor. Eles se arrogam ser cristãos, se arrogam ter comunhão com Cristo, com o Senhor, mas uma vez que eles estão distantes da comunhão dos santos, eles não estão ligados às atividades espirituais da igreja, eles não vão para reuniões de orações, eles não têm comprometimento. Não tem comunhão, né, irmão? Com os trabalhos da igreja. Eles não congregam, eles não são membros de uma igreja, eles não tem uma raiz, não tem uma identidade. Eles não entregam o dízimo, a oferta, não estão ali junto com a congregação, adorando, buscando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, ali se prontificando para cuidar de crianças que ali foram para o templo, de visitantes. Então eles estão trabalhando contra o Senhor, porque esse modelo de fé, ele é antibíblico, e ele pode estar tirando pessoas, enganando pessoas da verdadeira essência de ser cristão. De sair do corpo, né? De sair, porque querendo ou não, está na Cristo, igreja, está em comunhão, está no corpo. Verdade. Então são pessoas que se inflamaram muito com sentimentos de indignação. Então são muito perigosos esses sentimentos quando entram no coração do cristão. De revolta, rebeldia, indignação, insatisfação o tempo todo, porque certamente em determinado momento pode levar o fiel a deixar o convívio com os domésticos da fé. E aí ele querer viver uma vida isolada. E isso é um perigo muito grande. Então, voltando à questão dos frutos. E a Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 e 23, que diz, embora não seja, são 9 frutos, que a Bíblia, 9 virtudes que deve permear o caráter de um cristão, que mostra, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aqui a Bíblia enumera 9 características que devem fazer parte do caráter de um cristão, mas em toda a Escritura ela vai falando de tantos outros que fazem muito mais, né? Isso aí só foi um exemplo que Paulo pega. Exato, aí só foi um exemplo. Então, embora vejam que não é do dia para a noite que conseguimos aplicar todos esses. É um processo. É um processo, todos essas características no nosso viver.
E muitas vezes podem ser até julgados por uma falta delas, a gente pode ser julgado. Fala a verdade, eu não digo nem muitas vezes, eu digo sempre. Verdade. Sempre que a gente parar com um desse aí, vê o dedo apontando. Verdade. Mas, por outro lado, vejam que a Bíblia vai mostrando o contrário. Quais são os comportamentos, as práticas, as ações que são abominações ao Senhor. Só para um exemplo, se tem algum cristão que convive pacificamente com esse tipo de ação, de comportamento, ele precisa ser revisto, né? Ele precisa buscar o Senhor e buscar se converter verdadeiramente ao Senhor, porque é incompatível a questão da velhas práticas pecaminosas, porque a Bíblia diz que nós morremos para o pecado, nós despojamos do velho homem, a nossa natureza velha, adâmica, inclinada para o pecado, ela morreu, ela foi mortificada. Então já não pode fazer parte de fornicação, adultério, impureza, lascívia, o pecado principalmente que é muito comum nesses dias, a questão da pornografia, que muitos cristãos ainda lutam com esse tipo de situação. Inclinação. De engano, de pecado, de mentira. São comportamentos totalmente aversivos e contrários às Escrituras. Verdade. E tem a questão, falar 2 pontos rapidinho, presbítero. Eu quero falar aos irmãos que quando um cristão, em relação aos frutos do Espírito que foi citado, não é porque em determinado momento, porque somos seres humanos, faltou um desses frutos ao cristão, não devemos condenar. Não é cristão. Uma coisa é ele nunca ter isso. Outra coisa, em determinado momento, faltar. Verdade. Há uma diferença de não ter e faltar. Não ter, nunca agir daquela forma. Faltar é de determinado momento. Um exemplo, talvez comecei o dia já com problemas, aí chega no final do dia, o dia corrido, estressante e tal, aí alguém fala alguma coisa, me falta paciência. Né? Que questão é isso? Tá nervoso. Verdade. Não tem mansidão. Não pode chegar a julgar porque não sabe como foi. Mas e os outros dias? E o momento foi? Perfeito. E o cristão também, ele passa por crise. Sim. Tem situações de crise que afeta o seu comportamento. Sim. Por exemplo, um momento de muito estresse por conta de um desemprego. Sim. Uma doença que pode também acometer cristão, uma perturbação de ansiedade, de depressão. A depressão modula o comportamento dele. Sim. Ele surtado pode até matar uma pessoa. Sim. Surtado, ou por um momento de um estresse muito tremendo, ele pode perder o domínio, as estribeiras, o domínio próprio, a gentileza, a educação, porque o cristão ele pode estar ali afetado por situações que para ele ali pode ser até incontrolável, né? Sim. E a gente tem que sempre considerar com amor, com compreensão, com tolerância situações como essas. E a gente deve abster-se de fazer juízos de valor e comentários. Pedro ali, impulsivo, fez o quê? Cortou a orelha de João. Verdade. Andava com Cristo. E tantos outros exemplos na Bíblia que tem. A questão é não permanecer nisso. E tem outro exemplo que o irmão estava citando aí do caso do fruto da carne, que tem falando sobre porfia, que é discussão ou briga. Às vezes a gente também quer entender o seguinte: essa discussão é aquela aflorada. Não é aquela discussão que às vezes, poxa, tem um irmão ali, então um conversando ali, discutindo sobre a palavra de Deus. Discutindo ideias. É uma diferença. Verdade. Uma discussão saudável não é errado, não é pecado. Quando a Bíblia fala discussões, é naquela que é aflorada, que falta respeito com o próximo, não vai ter, como o irmão falou, domínio próprio. Isso sim que não pode. Pois. Então, já estamos
caminhando Fica à vontade. São pelas 9h30 minhas ainda. anotações, o cristão ele está preocupado o tempo todo com a questão do pecado. É verdade. Se ele tirar de vista esse foco de fugir do pecado, porque o cristão todos os dias ele tem que lembrar do compromisso que ele tem com a palavra de Deus, com o Senhor, e ele fugir de toda a tentação, de fugir das práticas pecaminosas, fugir do pecado. Essa palavra tem que estar martelando todos os dias. Não que isso seja assustador, traga um sentimento de medo, de terrorismo, pavor, né? de pavor, não. Mas ele deve lembrar que todo dia ele tem que morrer na sua natureza, terrena, na sua natureza carnal, e buscar crescer espiritualmente a ponto de cada dia, com a ajuda do Senhor, ele se tornar mais semelhante, mais parecido com Cristo. Eu costumo dizer, eu já até falei aqui, que nós cristãos, a gente fala, eu me converti. Na verdade, devemos nos converter todos os dias a Cristo. Verdade. Porque todos os dias é uma luta, todos os dias o inimigo vem à nossa face. Verdade. Falar agora, usar a palavra de Paulo, né? O inimigo veio sempre a minha face me esbofetava, né? Me batia. Confetear. Então todo dia ele vem para nos fazer cair, para nos fazer pecar, para que assim venhamos nos afastar de Deus. Então todo dia nós nos convertemos, todo dia nós lutamos contra nós mesmos, ou seja, contra a nossa natureza. Por isso que tem gente que fala, o evangelho é fácil. Em certo ponto eu não concordo. Ele é simples, mas ele não é fácil, não porque é difícil, mas porque nós dificultamos. Verdade. Por conta da nossa natureza. Embora lá nas epístolas de João fala bem assim, filhinhos, os mandamentos não são pesados. Todos os versos são difíceis. A Bíblia chega a escrever isso daí, né? Porque o que torna a vida cristã pesada é você coadunar e andar de mãos dadas com o pecado. Sim. Porque aí a sua consciência vai se sentir ferida o tempo todo. O tempo todo você vai se sentir inadequado na presença do Senhor. O tempo todo você vai ter aquele sentimento de dívida, aquele sentimento de pesar, de opressão. Porque as opressões vão danificando a paz e a tranquilidade do cristão a partir do pecado. Pelo menos é experiência pessoal. Quando nós, por alguma razão, saímos à luz da palavra, do padrão do Senhor, aquilo já desmantela, já desorganiza a sua mente. Porque se um cristão pecando ou vacilando, ele não se sentir mal, ele não ter um peso sobre a mente dele, tem algo errado. Ele já está totalmente fora. Ele já está totalmente fora. Já se afastou. Do pecado. Tem até um pregador que diz bem assim: se o pecado e a vossa alma não se apartarem, Cristo e a vossa alma nunca se unirão. Então, se a alma da gente não se apartar do pecado o tempo todo, Cristo não pode habitar. Exatamente. Cristo não pode fazer parte de um ser cristão disso, né? Porque assim, porque é incompatível. Porque eu falo assim que não é difícil, ao mesmo tempo é difícil ser cristão? Porque quando nós nos tornamos cristãos, usar a palavra de Paulo, nós não vivemos mais para nós. Paulo vai falar, não vivo mais eu, mas vivo o Cristo em mim. O que isso quer dizer? Vivemos agora para Cristo. Aí, então, por que torna difícil? Porque queremos fazer nossa vontade. Verdade. Quando você se torna cristão, você já não faz essa vontade. Pô, a minha vontade é estar em casa dormindo, ali assistindo alguma coisa, jogando videogame, alguma coisa. Só que a vontade de Cristo é que eu estar em comunhão com os irmãos na igreja. É que eu saia proclamando o Evangelho. É que eu fale dele. Aí isso torna difícil porque não é a vontade do ser humano. É por isso que é difícil para nós, mas ele é fácil, porque quando começamos a viver para Cristo, naturalmente a gente vai sem peso nenhum, sem dificuldade nenhuma.
Verdade. Então, E nós temos que ter essa consciência livre e tranquila de vivermos para o Senhor. Eu me lembro de uma frase de Hernando Dias que ele diz o seguinte, que nós devemos nos preocupar não com a nossa reputação, mas em sermos piedosos ao Senhor. Verdade. Porque a reputação é uma concepção humana. Exato. Cada um vê de uma forma. Exatamente. E eu digo mais, já muitas vezes como cristão, levantamos ações extremamente puras, sem malícia, honestas, e muitas vezes somos interpretados até como fazendo mal, até como fazendo um dano a alguém. Sim, Por quantas vezes você está debaixo de uma ação do Espírito Santo, fazendo algo que Deus lhe instruiu a fazer, com bondade, com amor, com bem intencionado, de boa fé, e o resultado muitas vezes é alguém que interpreta totalmente diferente, né? Sim. E aí aquela pessoa vai atribuir um valor ao nosso caráter. E aquele valor não vai ser aquele que Deus está enxergando. Exatamente. Por isso que nós não devemos nos incomodar com o juízo de valor, com as críticas e com o que as pessoas dizem a nosso respeito. Porque o que importa é o que Deus diz a nosso respeito. E Ele conhece, de fato e de verdade, a nossa essência. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções, os nossos desejos, as nossas vontades. Então é necessário deixar claro isso daí. E deixar outra coisa clara. Quando eu falo que o cristão ele sente o desejo de estar em comunhão, indo para a igreja, entenda. Porque também muitas vezes, muito cristão extrapola isso. Entenda, não estou dizendo que não é para ir para a igreja, viu, meus amados irmãos que estão ouvindo? Mas você também não pode negligenciar a sua família para estar constantemente na igreja. Tem que ter um equilíbrio. Verdade. A primeira obra, vamos assim dizer, missionária, é a família. É a família. Não adianta eu estar todo o culto lá na igreja e esquecendo da minha família. Isso aí é antibíblico. Verdade. Como é que eu vou cuidar das coisas de Deus se eu não cuido da minha casa? Deus, né? Bem falado, irmão Jacques. E graças a Deus que tem se levantado uma grande geração de pregadores e ensinadores da palavra que tem se posicionado com esse mesmo argumento que você está dizendo. E isso é porque já se viu muitos divórcios, muitas crises conjugais, muitas famílias destruídas, muitas famílias infelizes por conta de não ter colocado a prioridade da família. Primeiro Deus, a família. Isso, primeiro Deus. Deus é sempre primário. E a família. Então, tem pessoas, tem muitos cristãos que, por não ter recebido o ensino correto, elas desprezam a vida familiar, a convivência com os filhos, as atividades domésticas do lar, as interações com o marido, mulher e filhos, e elas, às vezes, muitas vezes estão o tempo todo dentro da igreja. Sim. Aparentemente fazendo a vontade de Deus, mas já estão negando a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que elas estivessem ali unidas. Uma família ajustada, uma família feliz, uma família que tem diálogo, está na rocha, uma família que está na rocha, uma família que todo mundo cresce junto, né? Que um se preocupa com o outro, que todos estão crescendo espiritualmente e todos estão na mesma direção e nos mesmos propósitos, né? Como a gente se vê famílias em que um cresce espiritualmente, o outro está morrendo espiritualmente. Um filho está buscando o crescimento da palavra e o outro tá afundado em vícios de videogame ou de outras coisas. Porque alguma coisa tá dando errado. Porque a família ela tem que estar coesa, articulada, todos têm que estar crescendo espiritualmente ao mesmo tempo. E interessante que assim, o irmão falou algo aí de crescimento espiritual perfeito, porque assim, hoje se preocupa muito, irmão, com o crescimento financeiro da família. Verdade. Mas quando você vai ver a situação real da família é destruída. Verdade. Para fora, para a sociedade, que família abençoada, tem casa, tem carro, não falta nada. Mas quando você vai ver internamente, o casamento já não vai bem. Muitas vezes o marido dorme num canto, a mulher no outro, o filho não fala com o pai,
Verdade. Mas para a sociedade está ótimo, por quê? Por causa da situação financeira. Então, Verdade. é melhor ter uma situação familiar bem espiritualmente, mesmo que o financeiro esteja ali mais ou menos, Abalado. ou abalado, mas o espiritual é o que importa. Verdade. Não é o financeiro. E é uma tentação nesses dias, porque a sociedade como toda, ela é treinada e ela aprende... Induz a isso também. Ela tem sido treinada, até pelas redes sociais, a viver disfarces, a viver uma vida de muitas vezes de máscara, de disfarce, né? Porque as redes sociais ensinam o tempo todo, os filtros, a pessoa a disfarçar a realidade. Você às vezes está numa realidade e você chega lá por meio de fotos, por meio de vídeos, e você disfarça, você pinta uma realidade diferente. Sim. E isso está pegando moda. Então, muitas vezes, é a moda do fake news, do disfarce, de projetar algo que não é real, né? E isso corre o risco de entrar no nosso coração, e a gente, por muitas vezes, querer vivenciar esse tipo de modelo de vida, né? E quer ver uma coisa? Boa noite, Manu Santos. Deus te abençoe também, minha querida, tá certo? O Espírito Santo de Deus seja sobre tua vida. Amém. Boa noite, irmão Barbeirinho. Meu amado irmão, Deus abençoe. Então, continuando, né, meu irmão? E o que você está falando aí é bem real, no presente. Que essa questão hoje de estar fazendo vídeo para ganhar curtida. Ganhar dinheiro. Tá na moda hoje, né? Vamos mostrar minha vida como é. Vou levantar, fazendo comida, fazendo aquilo. Uma vida perfeita. Para ganhar like. Só que é só aquele momento. É uma vida perfeita. Como você falou, é um quadro pintado de uma falsidade. Verdade. Mas a realidade e isso é um perigo, porque esse modelo ele está sendo esculpido dentro da sociedade. Sim. As crianças crescem nesse ambiente, nessa atmosfera, e as pessoas aos poucos vão amoldando as suas relações. Sim. E os seus costumes e a sua forma de agir com base nesse modelo que a sociedade está construindo, que é possível você viver sem culpas e viver desenfreado, você montando um cenário. Sim. Você às vezes está dentro de um caos, dentro de ruínas, e você pintar um cenário totalmente diferente. Quer ver uma coisa, irmão? Como o mundo está tão distorcido, falando rapidamente, eu vi hoje um vídeo aqui na Bahia, não lembro agora o local, e tava uma mulher, tava na rua lá, tem um show, e tinha uma pessoa fazendo uma relação oral nela. Misericórdia. E todo mundo passando na rua assim, como se nada tivesse acontecido. Fosse uma coisa normal. Tava era ali, né? E perna pro alto assim, e o rapaz lá, fazendo uma relação oral nela, e todo mundo passava, irmão, bebendo, olhando, e nada, como se... um ato normal. Um ato normal. E a pessoa filmando, ó pra aí. Assim, aí eu fico, rapaz, antigamente... Até uma pessoa de biquíni na rua já ficava escandalizada. Ela estava praticamente de biquíni ali, na rua mesmo, encostada assim, e todo mundo passando normalmente. E a gente acompanhou esse processo de normalização das coisas que eram inaceitáveis. À primeira vista, eles introduzem uma prática que, à primeira vista, parece ser escandalosa. Parece ser uma afronta, causa um repúdio, indignação, aí depois eles tornam a repetir, aí aos poucos vai se adaptando, aquilo dali vai se ficando mais aceitável aos olhos da pessoa, quando pensa que não, que as pessoas acordaram, já se tornou algo extremamente normal, aceitável. Sim. E começou assim, com um monte de coisas totalmente absurdas. Hoje as pessoas querem tornar, como teve um texto legal, um texto que saiu aí do próprio governo, concebendo
uma mulher fazer um aborto até de 9 meses. Imagine. Algo totalmente absurdo, inaceitável, desumano. Até que teve muitas críticas, muitas oposições e mudaram o texto, não aceitaram. Limitaram até certa idade do feto. Mas imagine, porque... Está todo formado, já está já coração batendo, tudo. Então essas Só coisas, falta nascer. por mais absurdas que aconteçam, elas tendem a se tornarem naturais e normais. E tem muitas coisas aberrantes que querem entrar dentro da igreja e querem deformar o viver cristão. E a gente não pode aceitar. Como teve uma igreja aí essa semana, eu vi as imagens, entrou uma banda secular e cantou uma música mundana dentro do culto. Isso é absurdo. Aí misturou é profano absurdo com agora, santo. mas daqui a pouco outra permite, daqui a pouco institucionalizou algo que era abominável, se tornou normal. E assim é que as coisas, o pecado vai entrando na sociedade, vai entrando até dentro do corpo de Cristo. Quando a gente torna aceitável o que a Bíblia condenou, o que a Bíblia não tolera. Verdade. Isso é um absurdo. É isso aí, meu amado irmão. Estamos chegando mais um final. Primeiramente, presbítero Jefferson, eu gostaria de te agradecer mais uma vez, tá? Por você estar aqui. Foi maravilhoso, foi bem claro, né, irmão Cristiano? Em relação, diante da Bíblia, das Escrituras, mostrou claramente como é ser um cristão, como o cristão deve agir, como é a sua atitude, como é seu agir lá fora e dentro de casa. Foi muito bom, foi edificante. Acredito que os irmãos em casa aí que ouviram, aprenderam, gostaram também. Deus seja louvado sobre a tua vida, sobre a tua família. Continue abençoando Simon aí, que é um menino muito inteligente. E louva a Deus que ele está aí focando não só nos estudos, mas também na palavra de Deus, que é essencial. Né? É uma coisa que não deve sair do coração do jovem. Então, primeiramente, quero agradecer. Tá certo que o irmão possa vir aqui mais vezes. Espero que não demore tanto como demorou agora. Demorou mesmo. Demorou muito. Espero que o irmão possa voltar aí. É muito gratificante para a gente ter você aqui falando sobre a palavra de Deus. E agora eu passo para o irmão faz as declarações finais e faça a oração para assim a gente terminar. Aqui funciona assim. Quem vem é que faz a oração final. Ótimo. Pois eu agradeço a gentileza dos irmãos. Eu sinto uma leveza, assim, uma atmosfera bem quebrantada aqui, leve. E faço lembrar que uma das coisas que também faz lembrar que está associada ao caráter cristão é a questão de ter um espírito quebrantado, humilde. Não tem espaço para exaltação, para orgulho, para vaidade, né? É bom lembrar isso daí. Mas outra coisa também que tem que estar associado com o cristão é ele estar com o coração e a mente voltada para o céu. Ele está esperando a volta de Cristo todos os dias. Todos os dias ele pensa no retorno de Cristo. Todos os dias ele lembra que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Nós estamos aqui de passagem. Tem uma herança lá no céu nos aguardando, tem um galardão, tem uma coroa nos aguardando. Porque também tem milhões de cristãos que já não pensam na eternidade, não. Já nem lembram e já talvez até esqueceram que Cristo vai vir buscar e arrebatar a sua igreja. Verdade. E aí a gente tem que ter esse foco o tempo todo, da eternidade. Verdade. Então eu peço a todos que possamos orar nesse momento. Pai bendito, Pai amado, Senhor, nós somos gratos, Senhor, por esse canal, esse meio que o Senhor tem permitido de propagar, meu Deus, o ensino da Tua Palavra, Senhor, de manifestar a fé cristã nesse lugar, Senhor. Nesse momento, eu quero orar, meu Deus, por pessoas que estão ouvindo o programa,
pessoas que de repente estão debaixo de uma luta, de um cativeiro, de uma doença, de uma tribulação, de um desemprego, meu Deus. Pai, nós confiamos piamente no Teu agir, na Tua providência, na manifestação do Teu poder, Senhor. Nós cremos que o Senhor é poderoso, meu Deus, para fazer infinitamente mais do que Te pedimos, do que nós oramos pontualmente nesse momento, Senhor. O Senhor sabe das gravidades, das crises, das lutas e tribulações, porque passa o Teu povo, Senhor, Teus filhos amados. Meu Deus, onde quer que se encontre, Senhor, alguém sem esperança, abatido, deprimido, Senhor, em crise, confuso, Senhor, que a luz do Teu Evangelho possa entrar no coração, Senhor, possa dissipar todas as trevas. No nome de Cristo Jesus, nós não toleramos as trevas, Senhor, meu Deus, dominando a mente e o coração de um ser humano, meu Deus. Meu Deus, repreendemos toda ação covarde, sorrateira, meu Deus, do inimigo contra a família, Senhor, que tem cegado, escravizado, tem trazido crises, tem trazido choro, pranto, inimizade, meu Deus. Nós repreendemos, meu Deus, porque entendemos que o Teu desejo é que as famílias vivam em união, em paz, em amor, meu Deus, em fidelidade ao Senhor, Pai. Ô Senhor, vem cuidando de cada um de nós, vem nos blindando contra as ferramentas, os dados inflamados do inimigo, meu Deus. Guarda-nos, Senhor, do tentador, do opressor, daquele que tenta contra as nossas vidas, mas já é perdedor, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Abençoa cada um dos moradores dessa cidade, Senhor. Livra-os da violência, livra, Senhor, de todo mal, para a glória do Teu nome. Assim recorremos ao nome poderoso que está acima de toda a autoridade humana nos céus e na terra. Amém. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Senhor. Glória a Deus. É isso, meus amados irmãos, chegando mais ao final do programa Assuntos do Reino. Lembrando que você que chegou e não conseguiu pegar desde o começo, amanhã estará no YouTube lá. Vai lá no YouTube e coloca Assuntos do Reino, no canal Assuntos do Reino. Curta lá, se inscreva e você pode rever não só esse tema de hoje, como vários outros temas que já passou por aqui. Tá lá, muitos temas edificantes. Lembrando que sexta-feira que vem estará conosco o nosso irmão Fagner, né, o filho de Popoca, conhecido como Popoca. Ele estará ministrando sobre Batalha Invisível. Em seguida estará conosco novamente a nossa irmã Índina. Ela estará aqui todo mês trazendo um tema sobre mulheres da Bíblia. Ela estará, Cristiano, todo mês ela estará falando sobre, cada sexta-feira que ela vier, vai falar sobre uma mulher da Bíblia. Amém? Então, não perca não. Então, até sexta-feira que vem, se assim o nosso bom Deus permitir.